Olá, hoje eu vou responder as páginas 36, 37 e 38 do livro A Conquista de Ciências do quinto ano. Aí temos outro uso das imagens. Vimos que as imagens têm muitas aplicações em estudos do universo, de seres vivos e como registro do passado. Em alguns casos, o registro de imagem nos permite antecipar ou prevenir acidentes, como acontece com a previsão do tempo. É comum as pessoas se informarem sobre a previsão do tempo por meio de noticiários da televisão ou pelos sites da internet. Quinto, leia o texto a seguir. Você já ouviu previsões do tempo como estas? No sertão pernambucano, forma-se um vento chamado Aracati. Ele se forma no mar e chega ao sertão pelo rio Jaguaribe. De acordo com as pessoas da região, o Aracati é um vento que arrepia, faz barulho, embaraça o cabelo, mexe a poeira, refresca e tem hora marcada. As pessoas dizem também que, se ele se atrasar, as chuvas também tardarão. E aí, você já viu previsões de tempo como esta? Tipo de previsão é chamada de previsão popular, tá certo? De conhecimento popular. É a prática de prever o tempo pelo conhecimento do dia a dia, o conhecimento popular. Sexto, se souber, conte aos colegas outra forma de fazer a previsão do tempo. Pode ser que seja comum na região em que você vive. Isso é uma resposta pessoal, tá certo? Aí vocês vão conversarem sobre como, na casa de vocês, se costuma prever o tempo. Quando o céu tá nublado, a gente diz o quê? Eita, vai chover, não é isso? Se tá muito sol, não tem nenhuma nuvem de chuva. A gente costuma prever o tempo de acordo com o dia a dia, não é isso? Aí comente aí um com os outros, tá certo? Sétimo, você provavelmente já viu um apresentador da previsão do tempo nos noticiários da televisão, né? Nos jornais, pode ser o Jornal Nacional ou o Jornal da Band, não é? Sempre tem uma pessoa que vai lá dar previsão do tempo. Que informações ele transmite diariamente? Em sua opinião, como essas informações são obtidas? Olha só, possivelmente vocês já viram esse tipo de apresentador fazendo a previsão do tempo, não é isso? Ele apresenta mapas com diversas informações, como a umidade do ar, as temperaturas, a probabilidade de chuva, etc. Essas informações são obtidas por equipamentos e os dados coletados são analisados por especialistas. O termo tempo refere-se às condições do ar em um determinado lugar e momento. Essas condições que estão em constante mudança são resultados da interação entre a luz e o calor do sol e da umidade do ar. Quando dizemos que o tempo está estável ou instável, quente ou frio, úmido ou seco, estamos nos referindo a essa interação. As previsões do tempo são feitas por especialistas chamados meteorologistas, tá certo? Eles estudam a previsão do tempo. Na fotografia, você observou meteorologistas consultando informações em computadores. Que tipo de dados você acha que pode ser obtido por esses computadores? Olha aqui os meteorologistas, consultando condições atmosféricas em computadores, tá? Essa resposta é pessoal. Porém, eles usam os computadores e nesses computadores eles podem perceber através de mapas, fotografias e dados numéricos relacionados às condições do tempo, como temperatura e umidade, tá certo? Computadores recebem informações obtidas por satélites artificiais no espaço que orbitam ao redor da Terra. Dentre essas informações, há dados sobre temperatura, deslocamento de massas de ar quentes ou frias, formação e aproximação de nuvens de chuva, dentre outros. Essas informações são integradas a informações de outros equipamentos instalados na Terra, que monitoram a direção e a velocidade dos ventos, a umidade do ar, a formação e aproximação de nuvens de chuva, etc. Tem aqui o significado de massa de ar, grande porção de ar com propriedades uniformes de temperatura e umidade. Ela pode ser fria ou quente, seca ou úmida,
dependendo da região onde se origina, tá? Então, temos aqui um satélite meteorológico, fica no espaço. Imagem do satélite meteorológico GOES, obtida em 2000. E aqui tem imagem obtida pelo satélite GOES em 26 de junho de 2021. Lembrando que esses satélites vão para o espaço através de foguetes, tá? As informações são transformadas em mapas, imagens, gráficos e outros dados detalhados que os meteorologistas consultam para fazer a previsão do tempo. Os dados dessa consulta são organizados em boletins meteorológicos, que são registros contendo as informações sobre o tempo que serão transmitidas à população. Por meio de imagens de satélite, como apresentada ao lado, é possível perceber a chegada de um furacão, um fenômeno no qual os ventos atingem altas velocidades e podem causar acidentes. Imagem captada pelo satélite GOES 13 em 7 de setembro de 2017, mostrando o furacão Irma na República Dominicana. Além da prevenção de desastres naturais, os satélites também podem captar imagens como estas. Ó, tá vendo essas imagens aqui? 1986. Imagens de satélite comparando a região com desmatamento em Rondônia em 1986 e em 2001. As áreas verdes são áreas com vegetação e as áreas mais claras, tons de amarelado e marrom, indicam que a vegetação foi removida, tá? Então, aqui tem mais vegetação e aqui tem menos vegetação. Ano de 1986 e a mesma região no ano 2001. Por meio dessas imagens, é possível mapear as áreas naturais de uma região e monitorar o que acontece com elas. No caso, foi possível detectar a intensidade do desmatamento de uma região entre 1986 e 2001. Lembrando que desmatamento é retirada da mata, tá? É retirada das árvores. Nono quesito. As fotografias apresentadas nesta e na página anterior mostram diferentes imagens de satélites. Letrinha A. Aponte 2 tipos de dados que podem ser obtidos por satélites artificiais. Olha só, os satélites artificiais podem detectar dados de temperatura, deslocamento de massa de ar quente ou frias, formação e aproximação de nuvens de chuvas e alterações em uma área natural, tá? Tá pedindo apenas 2. Você escolha 2 desses para colocar como resposta. Como essas informações são registradas nos computadores? As imagens fornecidas pelos satélites são muito detalhadas e, quando analisadas em conjunto com outras informações, como temperatura, umidade, velocidade do vento, entre outros fatores, podem ser produzidos mapas, gráficos e estudos detalhados das condições de uma região. C. O que são os boletins meteorológicos? Que informações sobre as chuvas eles podem trazer? Olha só, esses boletins são registros que contêm as informações sobre o tempo que serão transmitidas à população. Com relação às chuvas, essas informações podem ser a formação de nuvens, a frequência de precipitações, as regiões do país onde as chuvas podem acontecer, em qual período do dia e qual a intensidade. Letrinha D. Observe novamente a imagem de satélite de antes e depois de uma área ser desmatada. Como essa imagem pode ajudar a monitorar o ambiente, ó. Imagem do satélite de antes e depois dessa área ser desmatada, tá? A maioria dessas árvores aqui foram retiradas. E a resposta é, ó, as imagens transmitem informações de quanto de floresta foi perdido e podem ajudar a evitar que essa prática de destruição aumente ainda mais. Além disso, é possível acompanhar a recuperação da área desmatada.